que se seguem. Vamos para a quarta cidade. Estão percebendo ali que de Patmos foi fazendo aquele giro. A quarta cidade, vem na sequência ali, vocês já podem ver, é a cidade de Tiatira, uma cidade que existia nos tempos de... Todas elas existiam nos tempos de João, ano 90, e esta Tiatira, lembram-se, vou dar um período aqui, como Pérgamo terminou em 538, lembra-se que em 538 o Império Romano começou a dar um poder, inclusive político, para a liderança religiosa cristã. E isso de uma forma um pouco negativa. Isso começou ali em 538. Esse período de 538 a 1517, a gente já vai logo entender o que aconteceu em 1517, foi o período em que essa mistura entre o poder político lá de Roma com as lideranças religiosas começaram a se tornar uma mistura altamente negativa para o cristianismo. Por que aspecto? Porque a palavra de Deus e as questões espirituais começaram a entrar em transações de negociações, de flexibilidades, de desvios, por conta, muitas vezes, de interesses políticos. Coisa triste, né? Imagine algo assim, seria a política, o poder, entrando, de certa forma, dentro da igreja cristã? Isso, claro, que vai trazendo desvios de toda a natureza. E olha que esse período foi longo, hein? Vou até mostrar de novo aqui para vocês. Isto estava acontecendo na cidade de Tiatira, lá na Turquia, tem ruínas arqueológicas até hoje aí, vou mostrar para vocês, e aconteceu intensamente nesse período de 538 a 1517. Por que 1517? Eu já trago aqui para vocês uma coisa muito curiosa, porque pessoas da história, a Bíblia deu a profecia. Historiadores começaram a observar a história e dizer assim, puxa, isso combina com a profecia. Sabe que eu já mencionei aqui para vocês, até Isaac Newton fez isso, hein? O grande Isaac Newton. Daqui a pouco eu volto uma conversinha sobre Isaac Newton novamente. Você vai ver que período ele viveu dessas igrejas da história da profecia e como ele também estudou tudo isso. E olha, então, os historiadores pegaram elementos da história humana e começaram a ver conexão com a da profecia. Então, tudo que tinha sido mencionado em Tiatira representou esse período. E por que fechou naquele ano de 1517? Porque esse período todo foi de tanto desvio, mas tanto desvio com essa mistura do poder político com o poder religioso, que chegou um momento que alguém levantou uma bandeira e disse assim, gente, estamos nos desviando da essência da palavra de Deus. E essa pessoa é conhecida por muitos de vocês, Martinho Lutero. Foi em 1517 que Lutero levantou a mão e disse assim, gente, nós estamos errando, nós se colocando nesse espírito assim. E aí fica um período de uma transição. Dê uma olhada se não faz sentido em algumas coisas que vêm pela frente aqui. Bom, mensagem era para a igreja, era para esse período, é para os nossos dias hoje também. Vamos aprender com os irmãos de Tiatira, com o pessoal da live de lá também. Aqui está uma foto das ruínas hoje de Tiatira. Se a gente der uma passadinha lá pela Turquia, não esqueçam de passar aqui, não só pela Champs-Élysées, em Paris, mas também nessa avenida aqui de Tiatira. Olha que coisa, como devia ser muito impressionante para aquela época, né? Olha só, Tiatira teve todos aqueles elementos. Elogio. Eu vou passar aqui bem rapidamente, tá? Mas o elogio vindo de Deus, do próprio Jesus, através da mensagem enviada à igreja lá. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé. Olha que legal, hein?
a gente receber esse elogio, o seu serviço, a sua perseverança, tudo isso no aspecto espiritual, tá, gente? E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Que bom receber esse elogio. Então, evidentemente, não eram para todos, mas um grupo dali tinha essas características do elogio. Porém, vem uma reprovação aí. E essa reprovação tem a ver com a palavra apostasia, isso que eu falei que foi uma mistura e uma distorção da palavra de Deus, é representada até por uma falsa profetisa, que é conhecida na Bíblia como Jezabel. Olha só a reprovação. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, mas com seus ensinos ela induz os servos, a igreja, até mesmo a imoralidade sexual e a comerem os alimentos sacrificados aos ídolos. Eu vou explicar para vocês aqui rapidamente. Esta Jezabel é uma referência do Antigo Testamento. Olha, esse período, eu falei para vocês que era um período da mistura de um poder político com poder religioso, e aí virou uma apostasia, uma confusão religiosa. Lá no Antigo Testamento, isso aconteceu com esta Jezabel. Vocês acreditam que essa história ela é impressionante, porque Jezabel era uma rainha, ela era uma rainha consorte. Consorte é o termo técnico, né? Não é com, separadamente, sorte. É uma palavra só, consorte. Aliás, como referência, é como o príncipe Charles hoje e a Camila, depois da morte da rainha Elizabeth, e a ascensão do príncipe Charles como rei Charles, a Camila se tornou uma rainha consorte, porque ela é rainha por tabela, diríamos assim, né? Ela é rainha porque ela é casada com quem realmente é o rei. Jezabel, acreditem, ela foi filha de um rei fenício, que era um rei pagão, que vivia no norte lá de Israel, numa região que tem cidades, até hoje, a cidade de Sidom, que fica no Líbano, dá para visitar. Aliás, fica ao sul ali, na região central, ao sul no Líbano, você já tem duas cidades importantes, Tiro e Sidom. Esta cidade de Sidom é onde o pai de Jezabel foi rei, e em toda a região, que tinha eram conhecidos como fenícios ou sidônios, tá? É a mesma coisa aí. Era uma rainha totalmente pagã, que tinha muitos deuses, uma mistura de coisas ali, etc. Vocês não vão acreditar, mas esta rainha, esta princesa, inicialmente, se casou com um rei de Israel, Acabe. Acabe. Mas um dos reis, Gatinho já falou aqui, mas pensa num rei complicado. E também se desviou dos caminhos do Senhor. Olha a relação que a gente está fazendo. Pô, mas essa época de Tiatira, esse período, foi um período assim tão complicado. Gente, tinha tudo a ver com o que aconteceu em Israel lá. Acabe, um rei, vamos chamar aqui do mal, um rei complicado, se casa com essa mulher, adoradora de vários deuses, e foi por influência dela que o rei Acabe criou no Monte Carmelo, alguns aqui conhecem essa história, altares para diversos deuses. E aí veio um profeta legítimo, daquele estilo Daniel, estilo João, aqui, aqueles do Senhor, verdadeiros. E que teve todo um episódio ali, só um episódio para uma outra ocasião, e o altar de Deus foi reerguido ali e desmascarado como Jezabel era uma falsa profetisa, Acabe um péssimo rei, e assim por diante. Olha que na mensagem que Deus mandou para Tiatira, ele faz uma referência a Jezabel. Ou seja, período de apostasia, de mistura mesmo, aliás, de até misturas políticas religiosas, como aconteceu naquela época, uma mistura entre o rei e tudo isso que estava acontecendo ali. Que riqueza! Eu estou dando uma visão panorâmica aqui para vocês, mas que riqueza nessas profecias, né? Vamos avançar um pouco mais, para que a gente possa ter um detalhe. Lembram-se que houve um conselho, em cada uma delas tinha um conselho,
Apegue-se com firmeza ao que vocês, espiritualmente, ao que vocês têm até que eu venha. Olha que coisa interessante. Sabe que essa mensagem que veio para João lá na ilha de Patmos, na introdução ele deixa bem claro que veio uma visão de Jesus para ele. Então, o próprio Jesus aqui, aí dá para entender muito claramente, diz o seguinte, olha, permaneçam firmes na fé que vocês têm, que vocês receberam, até que eu venha. Olha uma referência à volta de Jesus aqui, sendo que a visão foi dada por Jesus, e aí uma promessa, aquele que vencer, permaneça firme. Olha, tem gente que se desviou nesse período aí de Tiatira, se misturaram com outras tantas coisas que não são da palavra de Deus, mas aquele que ficar firme e fizer a minha vontade, diz o Senhor, até o fim darei autoridade sobre as nações. Veja que tinha até a linguagem tinha a ver com esse período de Tiatira. Então, portanto, amigos, esse é um período, ali tinha o elogio, a reprovação, o conselho. Essa autoridade é uma autoridade que vem por ocasião do reino de Deus para aquele que tiver firme. Bom, vamos ter que avançar, porque cada período tem uma riqueza de detalhes muito grande. Aliás, só lembrando a vocês que esse período de Tiatira foi justamente um período que pegou a chamada Idade Média, tá? Bate com a Idade Média e com todas essas distorções que a gente sabe que ocorreram ali. A próxima igreja, a quinta igreja, é a igreja de Sardes. Havia uma cidade de Sardes e Sardes representava esse período. Esse de 1517, quando Martinho Lutero fez ali uma defesa de que a gente deveria voltar à palavra de Deus, a gente está se desviando da palavra de Deus. E aí houve um período de reformas, um período de muitas reformas. A de Martinho Lutero foi uma delas, até que culminou com um período meio estranho. Olha, Napoleão Bonaparte mandou um dos seus generais prender até mesmo o líder religioso principal daquela época da Igreja Cristã Geral, que era o Pio VI. E isso aconteceu em 1798. E de 1517 até esta prisão foi um período de muitas reformas. Reformadores apelando para os cristãos em geral, alguns aceitavam, outros não, gente, para que a gente voltasse à Bíblia. Isso é uma coisa que eu diria que é uma. Perdão, eu estava mostrando para vocês aqui? Não. Acho que não, né? Não. Deixa eu mostrar aqui o slide para vocês. Eu estava comentando e passando o slide aqui, mas me passou desapercebido. Olha aqui. Está aqui o período, então. Sardes, tudo que eu já comentei aqui com vocês, o ano. E é uma lição para nós hoje também. Aliás, é uma lição. Eu tenho sempre como princípio, quando leio alguma coisa dessa profecia de Sardes, fazer uma autoanálise. E, olhando aqui cada um de vocês, Erci, Hebe, Maria, aqueles que eu posso ver poucos aqui na minha tela, essa é uma questão que a gente precisava sempre colocar para a nossa autoavaliação espiritual. Eu tenho me pautado sempre pela palavra de Deus? Ou pelas coisas que eu vou ouvindo? E, aliás, hoje, com a riqueza e a maravilha que é a internet e o acesso que a gente tem a informações de toda a natureza, muitas vezes pode trazer propostas que têm como fim último substituir a palavra de Deus na nossa vida. E foi isto que naquela época, naquele período de Sardes, houve tanto desvio na época de Tiatira, que o período seguinte foi um período de reforma. Reformadores surgindo e dizendo o seguinte: gente, nós estamos vivendo de forma distorcida e distorcendo a palavra de Deus, querendo pegar a palavra de Deus e cada um dar a sua interpretação. Fazer releituras conforme as nossas próprias conveniências. Esse pedaço aqui combina e é legal para a minha vida. Esse vem de Deus, está escrito aqui. Esse aqui
parece que não muito, não combina muito com o que eu penso. Esse aqui acho que eu vou deixar de lado. Isto era o que Martinho Lutero e tantos outros falaram assim: nós estamos fazendo uma leitura da Bíblia conforme as nossas conveniências? Nós precisamos nos ater àquilo que é a palavra de Deus conforme ele diz para a nossa vida. E foi um período assim, por isso que, olha, como tem lição até para os nossos dias hoje, né, Gatinha? E esse período de Sardes está aqui. Eu quero trazer uma surpresinha para a Gatinha. Essa foto, ela é na Alemanha, nosso grupo musical, ela foi, opa, 98. Gatinha, deixa eu fazer uma referência aqui. Qual o ano? 98. Foi o mesmo ano? Foi. 98. Não, Não, desculpa. não, eu acho que não foi o mesmo ano. Não, foi 96. 95 para 90. 95 Aqui 96. 96. Gente, já entramos num acordo, porque agora a gente foi no fundo do baú. 96. O lançamento foi Isso. 96. Olha, estou com um CD em mãos. CD, ainda temos, tá? Temos reservado aqui, né? Alguns ainda tem por aí também. Esse aqui foi um CD que a gente teve o privilégio de produzir, Castelo Forte. E tem o hino de Martinho. Martinho Lutero escreveu esse clássico hino, Castelo Forte, né? E vocês não vão acreditar, mas não sei se o Danilo está por aí, nosso músico aqui, hoje não está, né? Gatinha conseguiu, na ocasião, uma partitura com a letra original de Martinho Lutero, em alemão, evidentemente. Nem sei se temos essa partitura mais, hein? Deve estar em algum cantinho aí, precisa ser organizado aí para a nossa galeria. E naquela ocasião, na produção, quem chegou bem cedo aqui, eu coloquei o clipe antigo, um clipe de quantos anos atrás já? Portanto, nem vamos contando muito assim, né? E nós tivemos a oportunidade de gravar esta música, e você viu a foto, já mostro de novo ali, o grupo musical infantil, a música de Martinho Lutero com o primeiro trecho original. Gatinha castigou eles, tivemos a ajuda de um especialista na língua alemã, e com a musicalidade. E a primeira parte foi em alemão mesmo, né, Gatinha? Foi. Uma hora dessas vocês vão como poder. Estava na partitura. No andamento, ritmo e tudo, Exatamente. na partitura original. Deixa eu mostrar aqui para vocês, portanto, essa aqui é a cidade de Worms. Não é a cidade onde Lutero colocou ali as teses na igreja, né? Aquelas 95 teses foram interessantes porque elas eram um convite assim, olha, vamos revisitar alguns temas aqui onde a gente se desviou, e aí ele colocou 95 itens. Nos desviamos em 95 itens. Mas a cidade de Worms, que é dessa catedral aqui, acho que eu tenho mais uma foto surpresa aqui para a Gatinha. Aqui estão as crianças que participaram deste musical, na lateral externa da Catedral de Worms. Porque foi nessa catedral que Lutero, diante das suas condenações todas por defender a bandeira de a gente rever a Bíblia, aqui foi uma dos locais de julgamento de Lutero. Aqui ele encontrou Carlos VI, o imperador que também fez parte da condenação na época de Lutero. Lutero foi um que viveu esse período dessa igreja, tá? Mas houve outros reformadores atuando. Está aí o CD, a homenagem que a gente fez. Aqui eu tenho uma última surpresinha para a Gatinha. Nossa, beleza. Veneza, não nos cantos mais turísticos de Veneza. Eu peguei uma foto antiga aqui, que ano foi isso? Tem 2011. Por aí, hein? Não, e 10. 2010, olha aí a memória chegando. Nos cantos de Veneza, pelo fundo, explorando lugares assim não muito turísticos, nós encontramos uma igreja evangélica que fez parte desse período, Gatinha, por isso que eu falei que é uma surpresinha aqui para você. E é uma igreja evangélica dos valdenses. Valdenses. Amigos, eu vou deixar isso aqui, eu vou
depois mandar essa foto aí com o nome para você, uma hora ler um pouquinho mais sobre a história dos valdenses. Nesse período da reforma dessa igreja, foram pessoas que também levantaram uma bandeira assim, olha, a gente precisa voltar à Bíblia. Só para deixar muito claro para vocês, eu vou citar uma distorção desse contexto desse período, que era daquele tipo. Olha, as indulgências, por exemplo, que surgiram nesse período. Seria, na verdade, até uma cobrança pelo perdão de Deus. E aí, tanto Lutero, os valdenses e outras tantas pessoas daquela época falaram, olha, nós estamos cometendo alguns erros de interpretação ao ponto de até cobrar o perdão de Deus. Isso revoltou muita gente. Os valdenses também foram perseguidos, foram para as montanhas, na Itália ali, por isso que ainda tem poucas igrejas no mundo afora hoje, tá? Mas encontramos esta especial ali em Veneza. E eles tiveram que fugir para as montanhas, foram quase que exterminados nesse período de Tiatira. Que coisa impressionante, né? Como vem assim a história ali. Aqui está um pouquinho das ruínas de Tiatira para vocês. E aí fechamos. Perdão, estava falando de Tiatira, de Sardes agora, né? Elogio. Vocês têm aí em Sardes poucos que não contaminaram as suas vestes. Olha aí, seriam eles, talvez, os valdenses? Ou mais alguns, né? E esse símbolo da veste branca é da pureza, não se contaminar, né? Reprovação. Conheço as tuas obras, você tem fama de que está vivo, mas espiritualmente está morto. Então, os desvios que ocorreram nesse período, e aí as tentativas de reforma. E, por fim, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. A mensagem de Deus originalmente, obedeça, arrependa-se e siga em frente, porque em seguida vem a promessa ao vencedor, será igualmente vestido de branco. As vestes brancas representam a pureza espiritual, né? Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Olha aqui, de novo, a eternidade, a salvação, o reino de Deus. Sardes, mais uma vez, tinha ali todos os elogios, reprovações, conselhos, promessas e uma referência ao reino de Deus. Vamos dar uma passada rápida por Filadélfia, para a gente chegar na última e a gente conclui com essa última. Filadélfia, também uma cidade que existia na época do ano 90 e representou um período que veio depois dos reformadores. Foi um período interessante, que foi porque depois dos reformadores até 1844. Eu vou dizer aqui para vocês resumidamente. Foi um período que, historicamente, olha só, Ayrton, essas pessoas se voltaram a um reavivamento, a um despertar de temas ligados à segunda vinda de Jesus, à volta de Jesus. Foi o período em que mais se estudou, assim, inicialmente, porque não se focava tanto nisso, de que realmente Jesus voltaria. A ponto de que e pessoas de várias igrejas, de várias religiões, esse estudo virou assim algo muito importante, a ponto de até cometerem um erro de marcarem uma data para a volta de Jesus. E essa data marcada erroneamente, veja, a intenção do coração era que Jesus voltasse logo. Leram as escrituras de forma equivocada e acharam que, pelas profecias, Jesus tinha marcado uma data. E essa data isso é uma história para um outro dia, tá? Foi 22 de outubro de 1844. É óbvio que vocês sabem agora, para quem não sabia antes, de que Jesus realmente não voltou naquela ocasião. E, portanto, isso ficou conhecido como um grande desapontamento. Para muitos historiadores, eles acham que esse grande desapontamento de 1844 foi, portanto, o fechamento desse período da história cristã, que era um período bastante voltado ao foco na volta de Jesus. Olha que interessante. Vamos ver aqui algumas coisas sobre eles para trazer para os nossos dias. Aqui está um pouquinho de ruínas atuais,
no meio de uma cidade que tem um outro nome turco, um pouquinho mais difícil de pronunciar, mas que ali ao centro você tem as ruínas da antiga cidade de Filadélfia. Elogio, conheço as tuas obras, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Interessante esse grupo aí. Uma coisa interessante, qual foi a reprovação para Filadélfia? Surpresa, não teve reprovação também. Semelhante a Esmirna, não teve reprovação. Parece que é uma época em que o grupo se uniu muito em torno de estudar sobre a volta de Jesus e por isso estavam mais firmes espiritualmente. Aí vem o conselho, olha o conselho, ligado ao próprio tema que eles estudavam. Palavras de Jesus, hein? Venho em breve, na visão. Retenha o que você tem espiritualmente, para que ninguém tome a sua coroa, né? A sua fé é uma referência à sua fé também. Mantenha a sua fé, retenha. E aí, por fim, uma promessa: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Olha uma referência à Nova Jerusalém, a gente vai ver numa das próximas lives, que desce do céu da parte de Deus. Amigos, quando a gente olha a igreja de Filadélfia, olha que estrutura interessante. Semelhantemente a Esmirna, também não teve reprovação. Sabe quem fez uma referência a essas duas igrejas por estudar o livro do Apocalipse? Um amigo conhecido aqui, que eu já tinha comentado, vou perguntar para a gatinha quem que é. Ah, Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton, já comentei na introdução Já aqui. estou lendo o livro. Ele estudou muito as profecias de Daniel e de Apocalipse. Estamos falando de Isaac Newton mesmo, aquele matemático físico, homem que revolucionou ao compreender as leis da física, em especial da gravidade, e que também era teólogo, meus amigos. E olha o que chegou aqui em casa, falei para vocês que a gente descobriu, consegui encomendar uma obra do Isaac Newton, traduzida. Aliás, é a primeira edição integral em língua portuguesa. Mal chegou o livro, alguém já pegou e começou a ler. Eu. Tive que pegar os meus espaços aqui também. Aliás, uma coisa muito interessante, não que eu tenha lido tudo, mas eu já dei umas revisadas aqui. Lá na página 219, Gatinha, é interessante como o próprio Isaac Newton ele estava compreendendo. Olha só, Isaac Newton estava compreendendo em parte isso que a gente está apresentando aqui para vocês. E ele entendeu essa mensagem que as duas igrejas de Esmirna e Filadélfia não tiveram elogio. Um detalhe aqui para vocês. Não tiveram reprovação. Não tiveram reprovação, obrigado. Eu quero até mostrar uma coisa aqui para vocês, mas aí a gente precisa usar uma linha do tempo. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui à mão. Opa, vamos fazer o seguinte. Deixa eu encontrá-la aqui, e aí eu faço esta menção. Ao ir para a próxima igreja, que é a última de Laodiceia, eu queria comentar aqui com vocês, então eu vou pôr esse slide aqui em mãos. Olha, aqui a gente tem todas. A Laodiceia é a última, que vamos falar agora, para o fechamento. E nós estamos falando o seguinte: se você olhar as datas aí, eu vou dizer, Isaac Newton viveu em 1642 até 1727. Isaac Newton viveu a época de Sardes, onde havia, portanto, as reformas todas. Ele era um homem, um cientista, que se voltou à Bíblia. Olha que coisa interessante. Lembra um período da Reforma, que falamos aí no começo também, com Lutero, depois os valdenses perseguidos? Olha, vamos falar de outro estilo. Isaac Newton, um cientista que se tornou tão famoso na humanidade, ele também se voltou
buscar na Bíblia mensagens para a sua vida e para a humanidade. E ele não viveu nem mesmo o período seguinte, que é o da Filadélfia, onde tinha essa referência da não reprovação nem para Filadélfia, nem para Tiatira. Mas ele compreendia isso na Bíblia, ao ler a Bíblia. Página 219 do livro de Isaac Newton. Que coisa interessantíssima, né? Os seres humanos, quando se propõem a buscar a mensagem de Deus, vai encontrar uma palavra para a sua vida. Amigos, vamos encerrar agora com um fechamento especial por um motivo muito simples. Laodiceia. Nós estamos, aliás, é a última igreja e faz parte da nossa. Então, aqui é uma coisa assim tão impressionante, né? Eu já vejo alguns se acomodando aí no sofá, dizendo assim, no seguinte sentido, né? Qual é a mensagem que Deus revelou para João no ano 90 depois de Cristo, que foi destinado à cidade de Laodiceia lá naquela época e que foi destinado ao povo que ia viver o período de Laodiceia, que somos nós da live de quarta-feira. E essa é a história da igreja cristã. Então, portanto, a gente se vê nessa história também, né? Vamos lá? Aqui tem algumas coisas muito interessantes. Está aqui o período 1844, sobre aquele grande desapontamento, até, esse não tem final, até a volta de Jesus. E nós estamos aqui. Portanto, é o último período da história cristã até que comece o reino de Deus para a eternidade. Estamos perto ou não estamos, gente? Vamos ver esses sinais na próxima semana. Um pouquinho sobre esses sinais. Bom, e aí vai a aplicação. Amigos, de cara a gente já precisa ver algumas coisas aqui. Primeiro, Laodiceia. Aqui são fotos de 25 anos atrás, Betinho. 25 anos atrás. Umas áreas de Laodiceia que ainda não tinham sido muito escavadas. Está aqui. Hoje, a escavação, imagine, em 25 anos, você já tem esta imagem aqui, que já é uma foto mais recente de partes da antiga cidade de Laodiceia. E aqui está uma das fotos de 2020, sobre alguns trechos novos que foram escavados em Laodiceia. História para outras ocasiões, você pode ver aí lugares da igreja de Laodiceia. Olha que coisa impressionante. Está aqui, eu queria mostrar para vocês o seguinte, vamos de novo, direto, a Hebe já está quase que ali, já querendo registrar tudo. O que nós temos de elogio? A gente já gosta de começar com coisa boa, queremos já logo ver o elogio. Tem uma reprovação, deve ter alguma reprovação para a gente tem que melhorar em alguma coisa aí. Tem algum conselho? Vamos seguir. E deve ter alguma promessa. Então, vamos começar pela parte boa. Elogio, está aqui, surpresinha, já aparece para vocês. Elogio na carta para Laodiceia. Calma aí. Isso aqui é a reprovação. Elogio. Teve uma inversão aqui no slide. Amigos, surpresa, não temos elogios. Até parei um pouquinho aqui agora. Nós temos muito que melhorar como cristãos. É só olhar para o mundo. Mas como igreja e pessoas cristãs, precisamos melhorar muito. Impressionante. É a única carta que não teve elogios. Vivemos num tempo em que há muitos problemas, muita coisa espiritual que precisa ser melhor compreendida, e aí a gente começa a leitura da carta sem elogio. E aí vai para a reprovação. Como você disse, Gatinha, que realmente não era um elogio, né? Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Olha, a mornidão. Somos pessoas mornas. Sabe, nem de um lado nem de outro. E aí as expressões são pesadas, porque é morno, nem frio nem quente, e água morna
sentimento, olha, a sensação melhor que se dá é da ânsia de vômito, mencionada, olha só, pelo próprio Deus. E ainda diz assim, olha, você se diz rico, olha a preponderância humana aqui aparecendo, né? Adquire riquezas e não preciso de nada. Estou rico, eu estou bem. Mas não reconhece, porém, que, na verdade, é miserável, espiritualmente, digno de compaixão, pobre, cego e nu. É uma linguagem pesada, hein? Já vamos compreender um pouco mais essas questões. Eu queria, aliás, antes de mostrar essa imagem aqui, fazer uma referência. Em outras palavras, em resumo, Laodiceia está sendo caracterizada por pessoas mornas espiritualmente. Nem quente, nem frio. Um pé lá, outro cá. Se acha rico espiritualmente, que não preciso de nada. Aliás, um período em que assim, vamos se voltar para nós mesmos, porque as soluções estão dentro do nosso próprio coração. Vamos adorar o próprio ser humano, porque a solução está na nossa mente. Se diz rico espiritualmente, eu não preciso de nada, preciso de mim mesmo. Mas, na verdade, somos pobres espiritualmente, precisando voltar para Deus. Olha que significado da época que a gente está vivendo. Faz sentido? Não estamos generalizando que todo mundo é assim, mas que é uma característica principal disso. E que cada um de nós temos que olhar assim, poxa, será que eu estou nessa característica? Essa é uma característica de Laodiceia, do período em que a gente vive. Agora, será que eu vivo essa característica na minha vida? Se sim, tem um alerta aí. Temos uma reprovação. Será que eu sou daquele que tento ali contornar as coisas, nem quente, nem frio, nem de um lado, nem de outro? Olha, nem as coisas de tudo que é oferecido neste mundo para nós, e nem a palavra de Deus. Vou tentar um meio termo entre essas coisas. Aquilo que me convém, Gatinha, tem muito a ver com aquela época das distorções também de igrejas da Tiatira, e até outros períodos também, do desvio, da apostasia, do desvio da palavra de Deus. O que me convém? Positivo, né? Olha, são alertas importantes para a nossa época. E eu aqui volto a mostrar aqui uma imagem para vocês. Eu tinha mostrado na Turquia, tem uma região. Estamos agora aqui a 12 quilômetros do sítio arqueológico de Laodiceia. Aqui, e toda a região, inclusive Laodiceia, é uma fonte até hoje de águas termais, umas fontes de águas quentes ou mornas. Aqui é a fonte de Hierápolis. Olha, até pela composição mineral ali, você tem essas piscinas naturais que tornam um local simplesmente maravilhoso. Aqui você tem uma outra imagem. E detalhe, essas piscinas naturais que vocês estão vendo aí são de águas quentes, nas fontes termais de Hierápolis. Olha só como dá para tomar aí um banhinho, e é uma coisa assim muito especial. Aqui existe até clubes ao redor ali de águas naturais quentes, como a gente tem no Brasil e em outros lugares do mundo. Mas lá o especial é aquela formação rochosa ali, que tem uma formação que é única no mundo, e você tem esse visual dessas piscinas naturais. A 12 quilômetros de Laodiceia. Está aí o pessoal, em momentos já de maior volume de pessoas, em períodos turísticos, né? Uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês, que parece que Deus usou características até físicas do local de Laodiceia para trazer ensinamentos espirituais como esse que a gente acabou de ler sobre a mornidão. Há até hoje lá algumas regiões que as águas não são tão quentes e elas são mornas. Há 3 possibilidades bem interessantes, e parece que uma delas é mais provável, mas alguns acreditam, olhando a geografia da região, das fontes de águas termais e onde ficam as ruínas arqueológicas, 12 quilômetros,
que talvez alguns rios pudessem atravessar o local e que nas fontes termais elas estavam mais quentes. Mas quando elas passavam na cidade de Laodiceia, elas já estavam mornas. Alguns acreditam que pudesse até ter algum tipo de tubulação, mas não foi encontrado tubulação. A outra tese, muito interessante, que é assim, mas de outro lado das fontes termais, no lado oposto, você tem umas montanhas que vêm com águas frias e que águas quentes vindas das fontes de Herápolis. E as águas frias nas montanhas, quando chegavam próximo de Laodiceia, a mistura delas tornavam as águas mornas, e que eles teriam águas mornas. Ou até o mais provável, que hoje a arqueologia comenta, é que mesmo ali na região de Laodiceia, há fontes de águas não quentes, mas águas mornas. E que, portanto, isso significaria um simbolismo. Olha, as águas estão ali até hoje com essas características. Que coisa impressionante. Parece que Deus utilizou elementos reais daquela época para trazer as lições espirituais, não só para aquela época, mas para os nossos dias também. E aí vem então, gente, eu vou mandar depois para vocês lerem com mais calma e os trechos da Bíblia. Conselho. O povo de Laodiceia se acha muito rico, né? Mas há um conselho: compre de mim ouro, a riqueza que vem de Deus, da sua palavra, refinado no fogo, e você se tornará rico verdadeiramente. Compre roupas brancas, a pureza cristã, vista-se para cobrir sua vergonha, sua vergonhosa nudez. E compre o colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aqui eu acho fantástico, eu queria até dar uma pausa aqui. Uma coisa curiosa, olha as características. Era uma cidade muito rica, nós não vamos poder entrar em mais detalhes, hoje estou avançando aqui, dada tanta riqueza dessas igrejas. Laodiceia era uma cidade muito rica, há várias evidências arqueológicas sobre isso. Rica. Segundo, lá foi encontrado evidências, e hoje até a gente tem uma confirmação disso, de que ali foi desenvolvido universidade e cursos de medicina, e uma especialidade muito desenvolvida ali foi a oftalmologia. Desde os tempos antigos, a oftalmologia. E também era um centro comercial e de produção de tecidos. Essas três características mostram, dá para a gente ter uma ideia do sentido assim, de o porquê no conselho vem comprar o ouro, a verdadeira riqueza vem de Deus. As roupas brancas são aquelas que são limpas simbolicamente pelo próprio Deus na nossa vida. E o colírio, que é aquela que nos ajuda a enxergar as coisas espiritualmente, a visão espiritual das coisas deste mundo. Senão a gente vai ter uma visão somente mecânica e não espiritual. E assim, meus amigos, nós chegamos a uma parte final que repreendo e disciplino aquele que amo. Então não fiquem chateados por não termos o elogio, mas Deus está nos repreendendo. E ele, todavia, finaliza com uma promessa. E esta promessa está aqui claramente. Deus, esse verso é um verso clássico na Bíblia, né? O próprio Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. De novo, a gente encontra, portanto, a seguinte realidade. Infelizmente, sem elogio, reprovação, conselho, mas continua a promessa para nós do reino de Deus. Amigos, aqui eu fecho essa parte da profecia, uma coisa assim muito impressionante. E Deus nos ajude a ter uma visão espiritual. A ouvir
a batida na porta, o Espírito de Deus tocando. Essa porta é comparada, nós gravamos um clipe ali em Herápolis, intitulado A Porta do Coração. É Deus batendo na porta do nosso coração. Só que é um detalhe, ele espera nós abrirmos. Deus nos dá o livre-arbítrio. E aquele que abrir a porta do coração, Deus então tem uma promessa: eu entrarei, cearei. É o simbolismo da amizade, da eternidade, da convivência para sempre no reino de Deus. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, te agradecemos por revelar há tanto tempo atrás ao discípulo apóstolo João verdades que seriam apresentadas sobre a história da igreja cristã até os nossos dias. E obrigado por nos revelar hoje, nos dar a oportunidade de entendermos essas mensagens e aplicarmos na nossa vida. De tanta coisa rica que a história revela sobre a profecia, neste momento nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue batendo no coração de cada um de nós aqui dessa live e dos nossos familiares e amigos, para que a gente possa ouvir a Tua voz, para que a gente possa abrir a porta do nosso coração, para que o Senhor possa viver na nossa vida. Que isto seja uma realidade para cada um de nós. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, convidando a Gatinha aqui para esse minuto final. Gatinha, tanta riqueza sobre essas 7 igrejas, que foi até difícil a gente tentar fazer um resumo. Acabamos avançando no tempo. Mas vocês tiveram nas 2 lives, portanto, uma visão da história da humanidade, desde Jesus, quando Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e até a volta de Jesus, que é a promessa que permeia todas essas cartas.